Olá! A ortografia portuguesa às vezes parece um verdadeiro labirinto, não é verdade? Mas e se houvesse chaves certas para decifrar este desafio? É exatamente isso que vamos descobrir hoje. Vamos começar com um clássico que deixa muita gente de cabelo em pé. Sábia, sabia, sabia. Soa quase igual, não é? Mas olhem só o poder de um simples acento. Ele transforma uma palavra em adjetivo, depois em verbo e, por fim, num substantivo. É o exemplo perfeito para entendermos como um detalhezinho gráfico pode mudar absolutamente tudo. Vamos então entrar no nosso primeiro ponto, o quebra-cabeças da escrita. A gente sabe, às vezes parece que as regras da ortografia portuguesa foram feitas só para confundir. E essa frustração é super comum. Mas a boa notícia é que não precisa de ser um jogo de adivinhação. Existe sim uma lógica, um sistema por trás de quase tudo. E é nisso que vamos focar-nos hoje, nos princípios que vão transformar aquela dúvida em pura confiança. Então, vamos a isso. Vamos começar por decifrar o código dos acentos. Entender a sua lógica é, sem dúvida, o primeiro e maior passo para dominar a escrita. Ok, antes de mergulhar em qualquer regra, é preciso entender uma coisinha fundamental: a sílaba tónica. O que é isso? É bem simples, na verdade. É aquela sílaba que pronunciamos com mais força. Pensem em café. A força está no fé. Ou médico. A força está no mé. Entender isto é o segredo para todo o resto. A sério. E aqui vem uma das coisas mais geniais da nossa ortografia, a lógica dos opostos. Olhem só que interessante. As regras para oxítonas e paroxítonas são um espelho uma da outra. As oxítonas são acentuadas quando terminam em a, e, o, em, ens, as terminações mais comuns. E as paroxítonas? Bem, elas não são acentuadas justamente nessas terminações. É como se uma regra fosse o inverso da outra. Isso ajuda imenso na hora de lembrar. Agora, preparem-se para a regra mais fácil de todo o idioma português. A sério, não tem como errar. Se a sílaba tónica for a antepenúltima, ou seja, a terceira a contar do fim, a palavra é proparoxítona. E o que é que acontece? Leva sempre, mas sempre mesmo, acento. Fim. Sem exceções. Pensem em médico, lâmpada, página. É a regra de ouro. Então vamos juntar tudo. Este quadro é basicamente o mapa do tesouro. Proparoxítonas, todas acentuadas. Fácil. Oxítonas, acentuadas só naquelas poucas terminações que vimos. E as paroxítonas? Bem, elas são acentuadas em quase todo o resto, incluindo uma terminação bem comum que é o ditongo, como em história. Claro, a língua não para, não é? Está sempre a mudar. E o novo acordo ortográfico veio para dar uma simplificada em algumas coisas. E isso significa que alguns acentos, que antes davam um nó na cabeça, simplesmente desapareceram. Vamos ver quais são. Olhem só que alívio. A mudança mais famosa foi esta aqui. Aquele acento nos ditongos abertos ei e oi, em palavras paroxítonas, sumiu. Então, ideia virou ideia. Heróico virou heróico, e aquele acentinho em vogais duplas, como em voo, também foi embora. O resultado? Menos coisinhas para decorar. Beleza. Acentos resolvidos. Agora vamos para o segundo grande desafio. O segredo do hífen. Sim, aquele tracinho que parece ter vida própria, mas assim como nos acentos, existe uma lógica bem clara que resolve a maior parte das dúvidas. E a chave para entender o hífen é, na verdade, uma frase bem simples. Iguais separam-se, opostos atraem-se. Guardem bem isto. É uma ideia super poderosa que vai fazer tudo ficar mais claro. Vamos ver como isto funciona na prática. É exatamente isso. A lógica é a seguinte. O prefixo termina com a mesma vogal com que a palavra seguinte começa? Iguais? Então separamos com hífen. Micro-ondas. O mesmo vale para consoantes iguais, super romântico. Agora, e se forem opostos, tipo o prefixo termina em vogal e a palavra começa com R ou S, aí eles atraem-se, juntam-se e dobramos o R ou o S. É por isso que escrevemos mini-saia e contra-regra tudo junto. Claro que toda a regra tem a sua exceção, não é? E com o hífen não é diferente. Existem alguns prefixos que são meio VIPs. Eles pedem sempre hífen, não importa o que venha depois. É o caso de ex, vice, sem, recém, pós, pré.
Estes aqui é bom ter na ponta da língua. Ok, já passamos pelos acentos e pelo hífen. Agora vamos para a fase final. Navegar pelas armadilhas das palavras. Sabem aquelas duplinhas que geram sempre dúvida? Chegou a hora de dominar cada uma delas. Ah, o clássico dos clássicos. Mal com U ou mal com L? Olhem, o truque é infalível. Mal com U é o contrário de bom. E mal com L é o contrário de bem. É só fazer a troca na frase para ver o que faz sentido. Ele é um mau aluno, vira, ele é um bom aluno. Fechou. Ele comportou-se mal, vira, ele comportou-se bem. Pronto. Simples assim. E aqui temos outra dupla que apanha muita gente. A fim de, separado, e a fim, junto. A fim de, separado é super fácil. Significa com o objetivo de, com a finalidade de. Eu estudo a fim de passar na prova. Já a fim, tudo junto, tem a ver com afinidade, com algo que é semelhante. Nós temos interesses afins. A diferença é toda essa. Um é sobre propósito, o outro é sobre semelhança. E chegamos ao Monte Everest da ortografia portuguesa, os 4 porquês. Mas calma, este quadro aqui organiza a confusão toda de uma vez por todas. Vamos lá. Porquê, separado, usamos no início de perguntas. Porquê, junto, é para as respostas. Porquê, separado e com acento, só aparece no finalzinho de uma frase, antes de uma pausa. E, por último, o porquê, junto e com acento, é quando vira um substantivo, significando o motivo. Vendo assim, lado a lado fica bem mais lógico, não fica? E pronto, chegamos ao fim da nossa jornada e a recompensa é esta. Deciframos o código. O que descobrimos não foram só regras aleatórias, mas um sistema que faz sentido. Vimos a lógica dos opostos nos acentos, a regra dos iguais para o hífen e o poder do propósito naquelas palavras que confundem. São ferramentas de verdade. E a grande lição é esta: o segredo não é decorar tudo de forma cega, mas sim entender o porquê por trás das regras. É isso que transforma a memorização em pura lógica. Quando se entende o sistema, a confiança para escrever certo simplesmente dispara. Deixa de ser um jogo de adivinhação e passa a ser conhecimento. Então, para fecharmos, fica aqui uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isto, com estas chaves na mão, qual destas regras mais mudou a forma de encarar a escrita em português? Foi a simetria dos acentos? A lógica do hífen? Fica aí o pensamento para continuar a explorar as maravilhas da nossa língua. Vemo-nos na próxima.